Capítulo 9. Louisville, Kentucky, Estados Unidos, 1960 d.C. Vitória não se sentia mais tão confusa e perdida, nem tão cansada. No lugar, havia agora uma sensação de, não exatamente relaxamento. Às vezes ela se pegava avaliando. Não era relaxamento. Era mais como uma falta de interesse por tudo. Se comesse, tudo bem. Se não comesse, tudo bem também. Se a levassem logo para o banho, ótimo. Se por acaso ela tivesse que esperar, abstraía-se olhando pela janela. Cochilava. Não tinha muita vontade de falar. Geralmente não se lembrava do que tinha comido no almoço, que dirá no jantar. A passagem do tempo estava meio sem sentido, mas não era calma. Apatia, talvez. Falta de vontade geral. Foi o que ela respondeu ao Dr. Miller. O único que fazia Vitória se mexer, incômoda, era ele. A sensação de ódio queimando como óleo velho de carro ainda estava presente e cheirava mal. Vitória chegou à conclusão que aquelas ondas de odor mal cheiroso que sentia, às vezes, passando como uma onda, era um reflexo, não do ambiente externo, mas daquele caldeirão interno que ainda estava pulando de raiva, mágoa, frustração, medo e fúria. Estava lá. Tudo bem. Ela fazia uma careta quando sentia o cheiro nauseante e indefinido. Era o cheiro da agonia e do desespero amortecidos em banho-maria, cozinhando devagar. Não existe um cheiro específico para isso. Vitória raciocinava. Mas imagino que possa ser esse, porque aquele abscesso na alma não tinha sido expurgado, apenas contido. Vitória não pensava no futuro. O futuro estava em suspenso, flutuando em algum lugar fora de alcance. Tudo bem. Mas ela pensava no médico Logos. Tecia fantasias nas quais ele aparecia e a desamarrava, segurava sua mão como da primeira vez e a levava embora para sempre. Para onde? Essa parte era chata, então Vitória pulava. Ela não tinha um lugar em mente. Ele a levava para a liberdade, ora. Não importava onde era, porque liberdade era um estado de espírito que vinha com a saúde e a alegria. Isso era o importante. Então podia ser em qualquer lugar ou nenhum. Vitória acordava, mas não tinha ideia da hora. Às vezes era noite e ela ficava quieta na cama, apenas respirando, sem ter vontade de nada. Outras vezes o sol estava alto no céu e a enfermaria ruidosa, e ela só ficava ouvindo. As amarras não incomodavam, nem pareciam apertadas demais. Ela não tinha vontade de puxá-las. Raramente, muito raramente, aquele quê de agonia, de inquietação, de inconsequência passava por ela, quase como se não fosse dela. Crescia, enchia seu peito e Vitória tinha vontade de gritar. Vai ver, ela até gritava, mas nunca tinha plena certeza, porque a sensação beligerante se diluía na inconsciência e, quando a jovem acordava, percebia-se amarrada com mais força, ou notava dores que pareciam novas em folha. Não se importava.
Não sabia os motivos reais, nem se importava mesmo. Dormia e acordava de novo. E cada vez se importava menos. Começaram a deixá-la sentada na cadeira de rodas e ela observava o que ocorria ao redor. Quando se cansava, cochilava ali mesmo. Quando sentia dores nas costas, no pescoço ou na cabeça, chamava a enfermeira mais próxima e pedia para se deitar. Pedia um analgésico. Dormia e acordava de novo. Dormia e acordava de novo. E tinha vezes que sonhava tanto. Um dia, Vitória acordou com a musculatura do corpo rígida e dolorida. Levou um tempo para perceber o que tinha causado aquilo, ou melhor, ainda estava causando. Ela estava tremendo. Há quanto tempo não saberia dizer. Olhou pela janela e viu que deveria ser bem cedinho. Teria tremido a noite inteira? Por quê? Vitória logo entendeu que não conseguia parar, não conseguia controlar aquilo. Não era de frio. Seu corpo simplesmente tremia, especialmente as mãos. Mesmo com os pulsos contidos pelas amarras, por mais que tentasse, os músculos continuavam naqueles espasmos, ao mesmo tempo que pareciam mais rígidos que de costume. Seu rosto parecia duro. Meu Deus! Assustada era a palavra. Dessa vez, Vitória ficou assustada. Aquilo interrompeu a calmaria medicamentosa que vinha sentindo nos últimos tempos e a encheu de inquietação. Aquilo tinha que ter alguma razão. Começou a chamar pela enfermeira, mas nada ocorreu. Será que Esther estaria por perto? Como Vitória não sabia, apenas gritava: "Enfermeira! Enfermeira!" Sua voz estava meio dura também. Ninguém aparecia. A enfermaria estava relativamente silenciosa. Não devia nem ser hora do café da manhã. Mas Vitória conseguia captar a voz de alguns pacientes falando ou reclamando mais ao longe. Começando a se desesperar, Vitória ergueu a cabeça na tentativa de espiar a porta. Mas não era possível ver nada dali. Ela já sabia disso. Nem adiantava tentar. E foi quando percebeu que até o movimento do pescoço parecia rígido, travado, lento. A garota olhou de novo para a janela. Como seria bom apenas poder ficar de pé e apreciar um pouco da vista lá fora. Como seria bom sentir um pouco de ar fresco, mas era impossível. Ela estava sempre com alguma contenção. Bom, alguém vai ter que aparecer em algum momento na hora do café, ela pensou, tentando se controlar. Sim, na hora de trazer a bandeja, conseguiria falar com alguém. Então, não faltava muito tempo. Não. A sensação de esquisitice perdurava. Não tinha sentido estar tremendo daquele jeito. Porém, Vitória tentou se desviar do assunto. Talvez parasse por si só, se ela não ficasse nervosa. Então, tentou respirar lentamente e só pensar na respiração. Algum tempo depois, ela botou a cara para dentro do quarto. Deu uma olhada da porta, avaliando, e logo sumiu. Vitória virou o rosto devagar, sentindo a dificuldade do movimento.
Era uma das enfermeiras, toda alinhada em seu uniforme. Teria vindo atender aos seus chamados? Pelo visto, não. Vitória não teve tempo de falar e continuou ali sozinha. Não demorou muito e ela escutou a voz do Dr. Miller no corredor. Vitória sentiu arrepios correndo pelo corpo. Não vem aqui, não aqui, pensava a garota, agora em pânico. Ele nunca vinha cedo, era sempre mais tarde. Então, estava ali por causa de outra paciente, não ela. Mas a voz veio se aproximando e o Dr. Miller apareceu. Vinha com seu jaleco branco, gravata bem ajustada no pescoço e acompanhado de outros 2 médicos mais jovens. Vitória queria morrer bem ali. Como está minha paciente predileta? Ele indagou, cantarolando. Vitória virou o rosto para o outro lado devagar. O pescoço continuava enrijecido e a respiração se acelerou, perdendo o ritmo que tinha imposto. Seja boazinha, por que estava chamando? Você tem sorte, hoje eu estava aqui mesmo no 5º andar. Tenho reuniões mais tarde e passei para ver minhas pacientes agora. Como se Vitória se lixasse para o que ele tinha a fazer. Claro que minha paciente especial eu iria visitar por último, ele concluiu, se aproximando da cama, naquele hábito desagradável de se sentar à cabeceira ou olhar para o rosto dela muito de perto. Felizmente ele não fez nada daquilo, apenas parou ao lado da cama, meio de lado, mantendo contato visual com Vitória e com os outros convidados. A enfermeira Bernadette me avisou que você estava esquisita e estava gritando. Como eu podia não vir vê-la? Desgraçado. Vitória ficou calada. As mãos tremiam muito debaixo da coberta, a tal ponto que Ralph Miller notou a movimentação. Ele ergueu a ponta do cobertor e foi Vitória que tomou um susto, porque o médico quase gritou. Ora, vejam só, disse com entusiasmo, dessa vez puxando o cobertor até a cintura da garota. Sinais de síndrome extrapiramidal aguda. Ele apontou para as mãos de Vitória. Os outros se aproximaram, formando uma barreira de corpos ao lado de sua cama. Ela se sentiu claustrofóbica. Tremores de extremidades, estão vendo? Esses efeitos colaterais foram descritos à clorpromazina. Está atingindo os níveis terapêuticos adequados. Inclinando-se, ele soltou uma das amarras. Enquanto fazia, olhou firme para Vitória. Não tente ser engraçadinha, ouviu? Acredito que não quer começar mal o dia, então se comporte. Ela estava excepcionalmente mais interessada em saber o que ocorria e que sintomas eram aqueles. Portanto, se manteve imóvel e calada. Ralph Miller observou os braços da paciente após soltar a outra amarra. Vejam, senhores, são tremores semelhantes aos da doença de Parkinson. Na verdade, temos aqui um parkinsonismo farmacológico, gerado pela alta dosagem de clorpromazina. Ele apoiou o braço de Vitória sobre a cama, lembrando que o sistema extrapiramidal é uma rede neural que faz parte da medula espinhal e, como parte do sistema motor, está associado à coordenação dos movimentos. Esse grupamento de neurônios é chamado extrapiramidal para diferenciá-lo do sistema motor presente no córtex motor, o que é totalmente diferente, já que se localiza no próprio encéfalo e não na medula. O Dr. Miller jogou a coberta de Vitória displicentemente para a ponta da cama, sem pedir licença.
É claro que não. E a deixou meio pendurada com uma ponta arrastando no chão. Ele soltou as amarras de uma perna, mas não sem antes lançar outro olhar frio e severo para a jovem. Vitória respirou com mais alívio, apesar do mal-estar que a presença do médico lhe proporcionava. Notem como há contraturas e rigidez muscular. Ele mesmo movimentou um dos braços e a perna de Vitória. Doía. Ela não sabia se era por estar há horas na mesma posição ou se era mais pela contratura do tal efeito extra-pirâmide ou algo assim, mas aguentou firme. Chamamos isso de distonia aguda. Ele olhou para os médicos e fez um gesto, convidando-os a verificar o que dizia. Um de cada vez. Os dois mexeram, dobraram, esticaram e, por fim, só observaram melhor os tremores. Vitória queria saber o que seria feito para que aquilo desaparecesse. Porém, o Dr. Miller se aproximou de novo e, tocando uma das pernas dela, ordenou: "Mexa essa perna." A jovem procurou obedecer. Sentia o movimento dificultoso e logo o Dr. Miller confirmava novamente suas hipóteses. Percebem como há uma evidente redução ou lentidão, podemos assim dizer, nos movimentos dela? É possível que ainda apareçam movimentos estereotipados de alguns grupos musculares. A marcha dela, por exemplo, poderia ficar truncada, como a de um boneco de madeira. É o que chamamos de marcha em bloco e é típica do Parkinson, acrescentou extasiado um dos doutores. Isso é incrível. Não que Vitória vá andar por hora. E esse rosto? Perguntou outro médico, olhando fixamente para a paciente. O Dr. Miller se abaixou daquele jeito desagradável, inclinado sobre Vitória. Não fosse por uma firme determinação, Vitória o teria empurrado com os seus braços livres. Foi por pouco. Esta face? Observou muito bem, meu caro. Todos olhavam para o rosto de Vitória agora, de modo enfático, compenetrado. E aparentemente não precisavam de maiores explicações. Vitória ficou a imaginar o que estaria tão evidente em sua face. Irritada, ela começou a chacoalhar de leve os pés. Isso era voluntário. O rosto dela está inexpressivo, comentou um. Era uma afirmação. Sim, e me parece haver certa rigidez muscular, emendou o outro. É evidente, a mímica facial se modificou e blá blá blá. Vitória escutou e ao mesmo tempo não escutou. O comentário não tinha mais importância para ela porque, de repente, sentia uma vontade terrível de se levantar e sair andando dali. Uma vontade tão louca. Ela prestou atenção àquela sensação. Era diferente. Aquele desejo não estava exatamente ligado ao fato de o Dr. Miller mencionar que Vitória não iria poder andar tão cedo. Não, era só uma vontade louca. Ela só queria andar muito, se levantar, de forma que quase implorou para fazê-lo. Contudo, hesitante, apenas chacoalhou os pés um pouco mais. Abra bem a boca, comandou o Dr. Miller, mudando o rumo do exame da paciente. Vitória tentou obedecer, mas teve um pouco de dificuldade em realizar o movimento sozinha. Parecia que, além da rigidez incomum, toda a musculatura da região sofria espasmos. O pescoço, a boca e mesmo a língua. Movimentar-se doía. A garota ficou aflita ao perceber a intensidade daquilo. Esse era o motivo de seu corpo estar todo dolorido. Manteve a boca aberta.
Todos se aproximaram para olhar dentro da cavidade oral da garota, se amontoando em derredor da cama. Vitória bem que gostaria de fechar a boca, mas parecia meio que difícil começar o movimento. Sua mente queria, mas os músculos pareciam estar relutantes em obedecê-la. Foi então que Vitória começou a notar uma sensação interna de tensão, uma coisa que crescia dentro dela, só que não era uma tensão comum. Não era só um nervosismo ou irritação. A jovem prestou atenção mais um pouco. Nunca sentira nada igual. Nunca aquilo estivera lá. Era diferente de tudo que já experimentara na vida. Seria efeito do remédio? Enquanto o Dr. Miller continuava debruçado e falava alguma coisa sobre excesso de salivação e tremores de língua e uma provável dificuldade para comer, de novo, medo. Vitória teve medo. Nem ouvia mais a conversa que se estendia sobre o seu corpo. Aquela bizarra tensão lhe dava um desejo quase incontrolável de movimentar-se, de se levantar. Por isso ela se remexia devagar, movendo os braços, depois as pernas, depois os braços de novo, então o pescoço e as pernas, as mãos, os lábios, a cabeça, e não parava, e os tremores também não paravam. Queria levantar. Aquilo era uma agonia, quase uma fissura, mas Vitória tinha certeza de que não era só porque as amarras estavam soltas, nem era qualquer pensamento sobre fuga. Necessidade máxima, se mexer e se levantar, e depois se sentar de novo, então levantar e ficar assim, levantando e sentando e se remexendo para sempre. Escutou uma voz longínqua, porque ela soou bem animada. A Cat dizia. Era a voz do Dr. Miller, que estava bem animada. Vitória nem se dava mais o trabalho de tentar entender o que quer que fosse, mas parecia ter a ver com aquela sensação subjetiva de inquietação e agitação motora que estava apresentando. Nosso último teste que confirma a síndrome extrapiramidal. O Dr. Miller retirou do bolso do jaleco um pequeno bloco de notas e o abriu. Sente-se, Vitória. Consegue? A vontade era tanta que ela quase conseguiu sozinha. Apesar das dores, da rigidez e da dificuldade de movimentação. Mas ficou no quase. Não conseguia fazer aquilo por si mesma. Acho que é por isso que o Dr. Ralph está me deixando desamarrada com tanto sossego. Sabe que não consigo fazer muita coisa, refletiu Vitória com raiva. Mesmo a raiva não parecia tão grande naquele momento. Era menor do que aquela vontade de se mexer. Os dois novatos se inclinaram para a ajudar, segurando-a pelas axilas, um de cada lado da cama. E um deles ajeitou melhor o travesseiro. Vitória ficou apoiada. Foi o mais perto que chegaram de se importar com ela. Ficou ali, sentindo-se desconfortável e inquieta no próprio corpo. Para sua vergonha e embaraço, percebeu que a saliva escorria por um lado de sua boca. Ninguém fez menção de limpar, então ela mesma tentou fazê-lo, devagar e com dificuldade. Será que ela ia ficar daquele jeito? Por quanto tempo? De tão aflita, uma ou duas lágrimas escaparam de seus olhos. O bloco de notas foi apoiado sobre os joelhos da paciente, uma caneta estendida em sua direção. Vitória demorou um pouco para conseguir segurá-la, mais 2 ou 3 lágrimas. Escreva seu nome e o nome de seus pais, falou o Dr. Miller, sem se preocupar com as lágrimas. Lágrimas eram ao que ele mais estava acostumado.
Embora os tremores nas mãos diminuíssem, conforme ela procurava escrever, alguma coisa pareceu diferente em sua caligrafia. A letra estava pequena e difícil de ler. Como eu esperava, micrografia, regozijou-se Ralph Miller. Esse tipo de letra é característico do quadro de Parkinson e um sinal indubitável de que as doses de antipsicóticos são efetivas. Vitória derrubou mais lágrimas. Mas você deve melhorar com o passar dos dias, disse um dos médicos olhando brevemente para a moça. Apesar das palavras serem de certa forma encorajadoras, não era uma empatia real. Devem ser sintomas reversíveis, acrescentou. Não é mesmo, doutor? Sim, como eu disse, decorrem das altas taxas de antipsicótico circulando no organismo dela e que agem sobre o sistema extrapiramidal. Vamos continuar assim por algumas semanas até que comece a haver controle sobre a doença. Os pesquisadores, de modo geral, ainda não sabem exatamente o motivo de os antipsicóticos causarem esse tipo de efeito colateral na fase aguda da doença psicótica, quando administrados em altas doses. E nas fases crônicas, quando sabemos que é necessário continuar com a medicação por longos períodos? Indagou o mais jovem dos médicos, com cabelos brilhantes de gel, tomando notas freneticamente. Ah, meu caro, isso vai da sua experiência e de como percebe a condição do paciente. É difícil haver uma remissão completa da esquizofrenia. Mas e os efeitos colaterais do antipsicótico, no caso da clorpromazina, a longo prazo? Bem, tudo isso é ainda muito novo, mas já foram relatados um ou outro caso de discinesia tardia. É o efeito colateral extrapiramidal mais comum de dosagens elevadas de antipsicótico por longo tempo. Se caracteriza por movimentos musculares irregulares e involuntários, geralmente na face, na cabeça e na língua. Podem aparecer também em tronco ou membros, ou manifestar-se como crises oculógeras, um desvio prolongado e involuntário dos olhos, que se eleva dos dois lados, torcicolo, abertura forçada da boca, dificuldade de fala, dificuldade de engolir e obstótono. Este último é fascinante. Já tiveram a chance de vê-lo? Um dos médicos, o que tomava notas incessantemente, parou por um momento, a fim de mencionar um caso da faculdade. Uma criança com tétano que viveu poucos dias. Na verdade, é horrível, ele disse. A menina, que estava com 12 anos, assumia uma postura em que a coluna vertebral, o pescoço e as extremidades se elevavam para cima, formando praticamente um arco. A pobre criança se apoiava apenas na cabeça e nos calcanhares, completamente rígida. Sim, é isso mesmo. O obstótono é um efeito extrapiramidal provocado por um espasmo dos músculos axiais ao longo da coluna vertebral, produzindo um estado de distensão e espaticidade muscular muito grave. De fato, é típico do tétano, mas poderia ocorrer em diversas outras condições, na meningite, nas convulsões ou em decorrência de lesões do sistema nervoso, deficiências de hormônio do crescimento, certas doenças metabólicas, traumas graves na cabeça, intoxicação por veneno de rato, dentre outras condições. Sem deixar de lembrar que o obstótono é uma emergência médica. Realmente, a garota morreu depois disso. O fato de Vitória estar ouvindo toda aquela discussão não parecia fazer qualquer diferença para os médicos. Eles a ignoravam completamente como ser humano e como aquilo deveria soar horrível
e apavorante. Não que ela estivesse mesmo ouvindo tudo. Desconfortável e centrada naquela fissura por movimento, era quase como se nem estivessem realmente falando dela. Mas, como eu disse, tudo é uma questão de risco-benefício, doutores, e de conseguirmos manusear as doses de manutenção. Não quer dizer que a paciente vá ter todos esses sintomas indesejáveis, apesar de que a discinesia tardia, quando ocorre, é irreversível. Mas boa parte dos efeitos colaterais pode melhorar com o tempo e a adequação ao uso constante da droga. O senhor mencionou em reunião, Dr. Miller, que as alterações endócrinas são comuns com o uso da clorpromazina, especialmente nas mulheres. De fato, podemos esperar que o sistema reprodutor de nossa paciente fique desregulado. As mamas constantemente secretam líquido, o ciclo menstrual pode falhar e levar à infertilidade. Bem, ainda não conseguimos comprovar a questão da infertilidade, porque essas mulheres não ficam bem o suficiente para ter um marido. Ele deu uma risadinha irônica. Além do que, a libido também diminui e o apetite aumenta, de modo que elas podem ganhar muito peso. Bom, um marido realmente fica descartado, admitiram os outros dois. Isso Vitória escutou. Fez uma cara feia, mas ninguém notou. Mas sempre existe a possibilidade de realizarmos fertilizações aqui mesmo, em Waverly Hills. Pacientes em idade reprodutora e sem outras doenças coadjuvantes seriam excelentes candidatas. O Dr. Miller lançou um olhar para Vitória, um olhar significativo que encheu a menina de pavor. Concordo que seria extremamente interessante, doutor, mas seria preciso esperar que esses efeitos endócrinos começassem, falou o médico mais velho, entusiasmado. Deixe-me verificar quando foi a última menstruação dela, apertou o outro, largando o bloco e a caneta na mesinha de Vitória e pegando o prontuário. Vitória tremia de medo agora. Até isso estava escrito no maldito prontuário. Ela mesma não tinha certeza de quando tinha menstruado. De novo, ela tentou erguer a mão para limpar a saliva que escorria pelo rosto. Data da última menstruação em 11 de março. Duração de 5 dias, normal. Ele fechou o prontuário. Teremos que esperar as falhas na menstruação. Só depois disso, poderíamos pensar em inseminações para ver se engravida. Inseminações? No plural? Mesmo que não conseguisse controlar os movimentos estranhos do corpo, Vitória discerniu perfeitamente a ação do medo na musculatura, mais tremores. E como eles pretendiam inseminá-la? O Dr. Miller, ao contrário dos outros dois, estava muito atento à Vitória, pensativo, elucubrando sobre aquilo, antecipando. Vitória tinha certeza. E como apostar que ele esperaria por falhas em seu ciclo? Quem poderia garantir que ele não iria... Vitória queria gritar, mas virou o rosto para a janela, a despeito da dor no pescoço, e tentou apenas olhar para o céu. Sentia os olhares do Dr. Miller sobre ela. Para encerrar, ele falou finalmente, deveríamos discutir sobre a toxicidade, sobre outros órgãos. Mas vamos conversar sobre isso na próxima reunião. Espero que façam a lição de casa, caros doutores, e pesquisem o que puderem. Vocês devem apresentar alguma coisa. Quero que não se esqueçam de uma revisão sobre a síndrome neuroléptica maligna. O quê? Perguntou-o de gel no cabelo, mas logo se arrependeu de sua pergunta impensada por causa do olhar que recebeu do médico-chefe.
O senhor não teria se esquecido de ler todo o material de estudo da esquizofrenia, doutor. Sim, senhor, eu li, respondeu o novato, corando um pouco. Mas quis absorver tudo muito bem, por isso ainda não terminei, Dr. Miller. Não gosto de médicos despreparados sob meu comando. Mil perdões, doutor. Posso apresentar eu mesmo a síndrome na reunião. O Dr. Miller olhou para o médico, mais velho, que mantinha um sorriso mal disfarçado no rosto. E quanto a você? O que pode me dizer? Ou ainda não teve tempo hábil para estudar? Sim, eu li tudo, mas nunca tive o privilégio de ver com os meus próprios olhos a síndrome neuroléptica maligna, doutor. Sei que ocorre em 0,5% a 1% dos pacientes tratados com antipsicóticos. Especula-se que seria uma forma grave de parkinsonismo, com catatonia, tremores, instabilidade do sistema nervoso autônomo, e esta última causa alterações na pressão sanguínea e na frequência cardíaca. Em casos graves, há uma diminuição da sudorese e febre alta. Ainda assim, a mortalidade beira só 10% dos casos. Significa que o tratamento da síndrome é eficaz. O que o senhor diz? Usamos anticolinérgicos de ação do sistema central. A beladona pode ser útil se não houver mais nada à disposição, desde que com parcimônia, pois ela própria pode ser muito tóxica. Antigamente, a beladona era usada para aliviar a asma e as dores de cólicas gastrointestinais e renais. Bem, ainda hoje se usa a beladona em alguns lugares. O princípio ativo da beladona, a antropina, foi descoberto há algumas poucas décadas, o que possibilitou a criação de uma antropina sintética no início do século XX. Então, podemos usar o Akineton como medicação. Ele fez uma pequena pausa, dando uma olhada para Vitória. Não seria o caso de administrarmos Akineton em baixas doses nessa paciente, Dr. Miller, para diminuir os efeitos colaterais da clorpromazina que estamos vendo? E um relaxante muscular também? Tudo a seu tempo. Primeiro precisamos ver como esse caso evolui naturalmente. Como eu já disse, minha estratégia terapêutica inicial é enfatizar o uso de dosagens mais altas até que surjam exatamente os efeitos extrapiramidais. Nesse ponto, é certeza que uma dose terapêutica do antipsicótico foi atingida. Agora, devemos apenas manter essa dose e esperar. Extrapirâmide? Pensou Vitória de novo, sentindo-se longe. Para a fase aguda da doença, isso é o melhor a fazer, disse o Dr. Miller em tom que não admitia réplica. Depois, diminuímos lentamente a dose até que os sintomas psicóticos comecem a ceder. Ninguém questionou. E Vitória não ousou dar nenhum murmúrio. Desgraçado. O Dr. Miller a privaria do remédio se ela se comportasse mal, tinha certeza. E ela estava precisando tanto desse remédio. Muito bem, prosseguiu o Dr. Ralph Miller. Mas como cada caso é um caso, quanto à nossa jovem aqui, vamos lidar com os problemas à medida que surgirem. E eles irão certamente surgir, porque o seu tratamento será mantido por longo período a fim de prevenir recaídas frequentes. Como assim frequentes? Bem, doutor, a cara do Dr. Miller ficou um pouco azeda diante da pergunta estúpida. Impedir totalmente as recaídas da esquizofrenia é impossível. A cada uma delas, o paciente fica um pouco mais deteriorado e sua personalidade se perde cada vez mais. Os déficits são permanentes.
Então, evitar ao máximo as crises e a única solução para manter o paciente são por mais tempo. Por esse motivo, quanto mais cedo a esquizofrenia aparece, pior é o prognóstico. E se não há melhora do quadro de modo geral, doutor, vou ver o médico mais velho. Qual a conduta? Bom, nos pacientes com sintomas psicóticos graves, muito agitados ou que mostrem hostilidade excessiva, as doses iniciais já precisam ser maiores, como é o caso dela. O efeito terapêutico pode demorar entre 4 e 9 semanas para começar. Vamos manter as doses altas até que possamos verificar se o tratamento está funcionando. Se não está ou se a resposta é parcial, precisamos aumentar a dose ou associar o haloperidol, já conhecido dos senhores, que é um antipsicótico de alta potência. Certos pacientes se beneficiam dessa estratégia, mas ainda temos pouca experiência com isso. A tolerância do paciente aos efeitos colaterais também precisa ser avaliada, caso não ocorra melhora. Ficamos de mãos atadas e restam métodos mais antigos. Eletroconvulsoterapia poderia ajudar, mas é mais efetivo nos estados combinados de psicose e melancolia. Na verdade, se o tratamento medicamentoso falha, não resta muito para o paciente, além de sedação constante e restrição física, internado numa instituição médica para o resto da vida. Sedação constante e restrição física não seria um retorno à idade das trevas da psiquiatria? Indagou o médico, que anotava tanto, mas se mantinha com o ar atento o tempo todo. Ele não usava gel no cabelo, mas o mantinha bem penteado, com uma risca feita do lado. Estamos tentando exercer uma medicina de ponta de linha aqui. É isso. Ou a lobotomia, meu rapaz. Simples assim. Ainda não fazemos milagres. Milagres são do departamento de Deus. E não sei se Deus liga para essa gente que temos em Waverly Hills. O comentário foi feito com tanta naturalidade que deveria ter chocado os outros 2 médicos, mas não parecia ser o caso. Mesmo que ninguém desse um pio a respeito, era verdade. Uma verdade muito escura, muito nebulosa. Dessa vez, Vitória sentiu a visão borrada. Sua cabeça estava tonta. Aquilo tudo era um pesadelo acordada. Já estava repensando se não era melhor dormir o tempo inteiro. Na verdade, dormir para sempre, até que a morte a viesse buscar. Por um instante, a jovem tentou se aquietar. Será que tais coisas iam mesmo acontecer? E ela tinha certeza de que nem precisava daqueles remédios. Mas estamos no começo, certo? Concluiu o Dr. Miller. Nossa paciente premiada tem um longo caminho à frente e nós vamos aprender muito com sua jornada. Ele olhou para a Vitória pela primeira vez. Olhou de verdade. Por um momento menos interessado no quadro clínico da doença e mais na jovem em si. Como Vitória odiava aquele olhar, passeando pelo seu corpo, agora descoberto por inteiro, se detendo nele com avidez. Por fim, desviando a vista com certo custo, o Dr. Miller enfiou as mãos nos bolsos do jaleco e gorjeou com voz de catedrático. Muito bem. E quanto aos efeitos benéficos da medicação? O que vocês esperam dessa paciente esquizofrênica? Melhora dentro do prazo esperado. O cloridrato de clorpromazina tem uma ação estabilizadora do sistema nervoso central e periférico. Disse o que gostava de anotar, sem nem erguer o olhar de seu bloquinho. E como ocorre uma ação depressora seletiva no sistema nervoso central, imagino que todos os tipos de excitação neuropsíquica que ela apresenta venham a diminuir progressivamente.
Como tais? Perguntou o Dr. Miller. Os transtornos delirantes em geral, as alucinações também, e diminuiria a agitação e agressividade dela, já que a clorpromazina é sedativa, mas não faz o paciente dormir além da conta. Esperamos também que o pensamento da paciente se reorganize, fique menos incoerente, concluiu o outro, o mais velho que não usava gel no cabelo. Exatamente, aqueceu o Dr. Miller, e eu já posso verificar que há bons resultados, pois a síndrome extrapiramidal está se instalando. Não confundamos isso, porém, com o início da remissão da doença. Isso só virá mais tarde. O Dr. Miller deu uma olhada de novo em Vitória, ajeitando seus óculos. Mas, doutor, uma questão. Será que a síndrome extrapiramidal não seria um efeito tóxico da medicação? Será que não significa que devemos baixar um pouco as dosagens a fim de conseguir efeito terapêutico sem esse desconforto que posso observar na paciente? Ah, alguém notava o seu desconforto? Vitória olhou na direção daquele médico. Falar era difícil, mas ela esperava que seus olhos pudessem dizer algo. Bem, não, arguiu o Dr. Miller. Vamos manter assim por mais alguns dias. Pode ser que o organismo dela se adapte. É muito comum com esse tipo de medicação. Mas ela estará bem monitorada, doutor. Não se preocupe. Certo, enfermeira Morgan? Morgan, que tinha entrado no quarto 502 por algum motivo, mas ia dando meia volta, endireitou as costas, não sabia do que o Dr. Miller falava. Toda empinadinha, ela sorriu. Sorrir era sempre a coisa certa a se fazer. Pois não, Dr. Miller. Estou aqui dizendo aos senhores que não queremos nossa querida Vitória morta num obstótono, não é mesmo? Mas é lógico que não, doutor. Estamos aqui para isso. Vitória sentiu os olhos queimando, as lágrimas querendo descer de uma vez. Ia ficar daquele jeito? Mas não se atreveu a falar, a perguntar, a se esforçar por uma comunicação, porque aí sim era capaz de o Dr. Miller mantê-la daquele jeito por muito mais tempo. O Dr. Miller tratou de ir pegando as correias para imobilizar Vitória novamente. E ela choramingou baixinho. Não conseguiu evitar. Para piorar, ainda sentia dor nas costelas machucadas. Nem imaginava como ainda deveria estar seu rosto. O que o senhor acha de deixarmos Vitória no quarto acolchoado? Arriscou indagar o médico, que tinha sido repreendido, erguendo os olhos de seu bloco por uns instantes. Ela poderá se mexer ao menos, já que essa sofreguidão motora não vai passar por enquanto. Não vejo necessidade disso. Mas se ela ficar desesperada demais, inquieta demais como está agora e presa ao leito, podemos perder a chance de verificar os efeitos calmantes do remédio. Vamos perder parâmetros importantes de dose e tempo de ação. Aquilo convenceu o Dr. Miller, que queria abundância de dados fidedignos sobre a clorpromazina. Vitória era a paciente perfeita para isso. Pois bem, converse com a enfermeira-chefe depois que terminarmos a visita e fique ciente de que essa paciente é muito ardilosa, meu caro. Certifique-se de que o processo todo seja muito bem supervisionado. Perfeito, aqueceu o homem. Então, senhores, vamos ver como andam outros internos. Ele lançou um último olhar na direção de Vitória. Foi muito produtivo, querida. Teria ela visto um ar de escárnio ou era só impressão? Os outros médicos nem notaram. Saíram do quarto após uma despedida curta, antes mesmo do médico-chefe, ansiosos aparentemente pelo restante da visita. Vitória permaneceu como estava,
agitando os braços e as mãos e as pernas e os pés, mesmo com as amarras. Às vezes curvava dificultosamente o abdômen para cima, na tentativa frustrada de aliviar a tensão muscular. Como queria se levantar. Talvez Esther deixasse, se Vitória prometesse, jurasse, ser muito, muito, muito boazinha. Quando o Dr. Miller tivesse saído da enfermaria, ela iria gritar e gritar. Ia dar um jeito, mesmo com a garganta e a língua travadas, até Esther aparecer. A manhã passou normalmente, ou o que quer que Vitória já considerasse normal, estando internada. Mas ela estava aflita, isso era normal pela menção do tal quarto acolchoado. Como seria aquilo? Pelo visto, sua agitação motora não era prioridade e ela continuou presa ao leito. O sol da manhã já estava alto e foi só depois das tarefas principais é que Esther apareceu. Ela permitiu que Vitória caminhasse um pouco pelo corredor, depois de a jovem jurar solenemente que não causaria problemas. Talvez Esther tenha ficado compadecida. Vitória se agitava inteira e era injusto, afinal, que permanecesse amarrada naquele estado sem sedação. Você só pode caminhar daqui até o posto de enfermagem. Vitória sentiu. Não me faça ter arrependimentos com isso, ouviu? Vitória sentiu de novo, devagar, porque a rigidez no maxilar, somada à emoção de estar solta, fazia com que fosse incapaz de dizer qualquer coisa. Então, apoiou uma das mãos na parede e tentou dar os primeiros passos. Esther suspirou. A menina não iria a lugar nenhum. A marcha dela está comprometida, refletiu a enfermeira, num misto de alívio e pena. Alívio porque Vitória estava impossibilitada de dar seus shows costumeiros, e com pena, porque afinal era digno de pena vê-la daquele jeito. Então, deixou-a consigo mesma por uma hora inteira, ao cabo da qual Vitória estava exausta. Não era só por causa da agitação motora que a fazia andar para cima e para baixo, mas parecia que seu cérebro estava agitado também. A calmaria que experimentara tinha sumido quando os sintomas motores começaram, ou seja, desde a manhãzinha. Vitória imaginou que, se levantasse e andasse, atendendo àquela urgência interna, ia se sentir melhor. Mas não era o caso. Por fim, voltou para o quarto e se deitou, de lado, graças ao bom Deus. Há quanto tempo não podia dormir de lado e se encolher, abrindo as mãos sobre o queixo como gostava. Escolheu uma posição confortável e aquilo foi tão bom que ela acabou cochilando de cansaço. Alguém estava cutucando-a. Cutucava, cutucava. Chato. Quando Vitória finalmente abriu os olhos, havia realmente alguém que estava apertando seu ombro. Zonza teve dificuldade em entender onde estava. Tinha dormido profundamente por um espaço de tempo curto. Isso ela sabia, o porquê tinha visto as horas antes e estava vendo as horas agora, no relógio de parede. A saliva se acumulava no travesseiro e era muito constrangedor. Logo percebeu que os tremores nas mãos e nos pés continuavam e seus músculos permaneciam rígidos. A nuca parecia feita de chumbo, o que lhe proporcionava uma forte dor de cabeça. Não estou me sentindo bem, reclamou, falando com dificuldade. Sentia como se seu pescoço estivesse sendo puxado para trás. Sei disso, mas tudo vai passar, falou a técnica de enfermagem. Agora você precisa comer. O médico disse que eu melhoraria desses sintomas, lembrou Vitória, mas que seria com o passar dos dias. A mulher se aproximou, estendendo as mãos na direção de Vitória. Não quero.
Você tem que comer. Vitória queria recusar novamente, mas não tinha forças e nem coordenação na fala para soar convincente. A técnica pegou as mãos de Vitória e a puxou para cima. Nossa, murmurou, você me parece tão quente. Espere, vamos medir sua temperatura antes que se sente para comer. Vitória estava ficando com raiva. Quando essa mulher ia entender que eu não ia nem conseguir mastigar direito? Se sua saliva caía pela boca, como conseguiria mastigar? E o quê? Vitória deu uma olhada para a bandeja. Batatas, frango com molho, espinafre. Dava ânsia. Vou buscar um termômetro, anunciou a técnica. Vitória esperou. Agora que estava um pouquinho mais acordada de fato, conseguia perceber como sua pele estava sensível e como havia uma série de calafrios que não tinha pela manhã. Aquilo começou a se traduzir num intenso desconforto. Vitória só fechou os olhos e se encolheu de novo. Tomara que ela não ache o termômetro. Estava quase cochilando de novo, apesar do desconforto. Era como se seu organismo quisesse desligar. Aqui estou, anunciou a técnica. A voz dela pareceu muito estridente, o que irritou Vitória. A dor de cabeça também estava de morrer. O termômetro de vidro foi parar sob a língua de Vitória. 5 minutos. Mantenha a boca fechada, menina. A técnica recebeu um olhar raivoso por parte da paciente, como quem diz, não vê que meus músculos estão malucos? Finalmente o veredito. A mulher retirou o termômetro e olhou a coluna de mercúrio. Você está com febre muito alta. Está sentindo mais alguma coisa? Dor de cabeça, cansaço. Está bem. Vamos tomar uma dose de metamizole. Vai baixar a febre e melhorar sua dor de cabeça. Mas espere um pouco, que a enfermeira-chefe precisa prescrever o remédio. Não posso pegar eu mesma. A mulher saiu. Sua saia branca balançava um pouco de um lado para o outro. Vitória nem se importou em saber quanto estava sua temperatura, mas devia estar alta. E isso ela podia sentir. Já tivera febres antes. Estava tão cansada. Será que tudo isso era por ter andado no corredor? Vitória acordou. Nem percebeu que tinha caído no sono outra vez. Ergueu a cabeça e olhou em torno. Continuava desamarrada. O que era uma bênção tão infinita que ela nem pensou em se mover. Se mostrasse que era uma paciente boazinha, talvez, apenas talvez, aquele estado de coisa durasse. Entretanto, se fosse sincera consigo mesma, admitiria que não tinha forças nem condições para se levantar daquela cama. Foi quando percebeu que estava escutando algo, de longe. Há quanto tempo? Não sabia. Era uma conversa entre as enfermeiras, que de repente começou a fazer sentido. Seria aquilo que a despertara? Não podia ser. Em Waverly Hills nunca havia realmente silêncio, mas provavelmente que alguma coisa em sua mente semiconsciente tivesse captado que falavam dela. Não consigo entender, dizia uma das vozes femininas, meio irritada. Parecia a voz de alguém mais velha. Aparentemente a menina já está mais que drogada. Não sei o porquê o doutor mandou administrar uma dose tão alta de clorpromazina. Agora deu nisso. E quem tem que se virar somos nós. Deu nisso o quê? Pensou Vitória, fazendo esforço para tentar se concentrar. Sua mente estava tão enevoada.
E ainda querem que a mandemos para o quarto de isolamento? Disse outra voz, igualmente indignada. Os doutores acham que podemos monitorar uma paciente trancada? E justo essa paciente? Nem me diga. Com essa precisamos ter cuidado cada vez que abrimos a porta, falou novamente a mais velha. Ela não está muito ágil no momento. Uma terceira voz deu uma risadinha. Nunca vi uma dose de ataque tão alta. E ele está mantendo isso? Ataque. Aquela única palavra se repetia na mente de Vitória, sem sentido. Sim, ele está mantendo isso. A mulher deu uma forte limpada na garganta. Há quanto tempo estão discutindo? Pois bem, Morgan, você vá até lá embaixo e encontre o doutor. Diga que a garota está fervendo de febre e preferimos deixá-la no quarto, ordenou a voz da mais velha. Mas que amolação! Era a voz de Morgan. Então tinha sido a mesma que dera risadinhas, situou-se Vitória. Ela arquivou aquilo. No quarto, pelo menos, ela fica amarrada e dá menos trabalho para lidarmos com ela. Encontre o doutor de qualquer jeito. Essa foi a conclusão mais que esperada das duas outras vozes, falando juntas. Morgan ainda relutou um pouco. Mas, pelo que entendi, eles queriam justamente evitar a contenção, porque a paciente agora está com aquela dança de São Guido, retrucou Morgan. Agradeça ao Dr. Miller. Vitória teve que respirar bem fundo. Um breve instante em que a raiva sobrepujou sem medo. Podia notar o tom de desdém impresso na voz de Morgan. Quando essas pacientes estão assim, é uma chateação. Fica bem mais difícil lidar com elas desse jeito. A enfermeira mais velha ainda teve a pachorra de explicar para a provável novata. Como você, Morgan, não tem que fazer esse trabalho, trate de descer já. Mas o que eu digo ao Dr. Miller? Diga o que eu disse, e com muito jeito. Nada de quarto de isolamento com uma paciente tão descompensada. Pelo visto, parecia uma junta enfermática. Vitória se esforçava para prestar atenção máxima, mas estava apavorada. Não. Não era possível que fossem amarrá-la naquele estado, e só para a comodidade das enfermeiras e suas técnicas e suas auxiliares. A conversa cessou. Vitória sentia o coração batendo forte no peito, só esperando que alguém aparecesse porta adentro e lhe pusesse as correias. Os calafrios se sucediam sem que ela pudesse contê-los. Ela já não sabia se eram da medicação, da febre ou do medo. Pontadas seguiam-se nas costelas, mas não tão intensas. Estaria se curando daquilo, pelo menos. O tempo foi passando e ninguém entrou. O prato de comida jazia sobre a mesinha, frio e esquecido. Acho que não podem fazer nada antes que o desgraçado do Dr. Miller diga alguma coisa. Talvez não o encontrassem. Talvez ele insistisse no quarto acolchoado. Vitória não tinha ideia de como seria, mas deveria ser melhor que ficar amarrada à cama, sem poder se mexer. E ainda com todo o desconforto. Sem querer, ela se encolheu de novo, quase como uma bola. Adormeceu. Susto. Dessa vez era Esther, e Vitória suspirou aliviada. Como você está? Ela perguntou com gentileza. Febre, cabeça, dor no corpo. Não tenho coordenação. Fique calma. Trouxe remédio para a febre e vai ajudar com as dores. Quando? Vitória se esforçava para abrir a boca, para mexer a língua do modo certo.
do melhor. Um certo pesar sombreou as feições de Esther. Há alguns dias, os sintomas vão melhorar. Menos pirâmide, choramingou Vitória. Esther não entendeu. Ela se aproximou da garota, trazendo o pequeno copinho na mão. Vamos tentar engolir. Com firmeza, ela segurou a cabeça de Vitória para cima. Beba. Era muito difícil. Uma parte escorreu pelo canto da boca. Vamos, vamos. Esther foi dando golinhos bem pequenos até Vitória conseguir tomar a maior parte do metamizole. Exausta, Vitória pôde deitar a cabeça no travesseiro de novo. Eu vou... Quase conseguiu articular a frase toda, tal sua preocupação. Para o quarto? Não sabemos ainda. Por ora, você fica como está. Um alívio percorreu a coluna de Vitória. Ela fechou os olhos quase imediatamente e dormiu.